Como vai? Eu sou Maria Belintani e hoje eu tô aqui com vocês para falar sobre um tema bem interessante. É a respeito de consumo e emoções. O que será que significa isso? Essa live ela vai ficar tanto no IGTV como no meu canal no YouTube. Aproveita, se inscreve, aciona o sininho para você poder receber todas as notificações. Mas o que será que é consumo? Não? Você sabe, isso é super fácil. Consumo é algo muito tranquilo para gente. É uma das coisas mais fáceis na nossa vida, é consumir, né? Ai, vamos dar uma voltinha no shopping. Mas consumo diz respeito a muitas outras coisas que ficam muito escondidinhas lá dentro da gente, sabia? Então, essa live hoje, ela tem um objetivo de abordar 3 pontos muito importantes a respeito do consumo, né? Como que o consumo, nós conseguimos interpretar o consumo e somos influenciados a consumir. Esse é um ponto muito importante. O outro diz ao consumo e ao endividamento, e, evidentemente, o outro ponto é o que diz o título da live: consumo e emoções. E nós vamos estar tratando disso ao longo desse tempinho que nós vamos ficar juntos. Vamos lá? Eu agradeço a presença de todos e que estão aqui me prestigiando e interessados num tema que, olha, é muito atual, e essa abordagem que eu estou trazendo para vocês não é uma abordagem muito comum. Ela é fruto, né, de muitas pesquisas, e ela está sendo observada, ela está sendo começando a ter um desenvolvimento maior aqui no país, cuja área é a psicologia econômica. Se você nunca ouviu falar de psicologia econômica, vale a pena conhecer um pouco. É muito interessante, né? Ela é especificamente voltada para compreender o comportamento do ser humano, né? Em relação aos hábitos de consumo, em relação à maneira como as pessoas elas se relacionam com o dinheiro, tá? Então, eu agradeço aqui todo mundo novamente que está desejando boa noite para vocês também. Sejam muito bem-vindos. Fico muito feliz de estarem todos aqui. Mais uma coisinha importante. Toda terça-feira a live será comigo e nós vamos estar conversando sobre temas como esse, né? Para quem não sabe, essa é a minha especialidade, né? Eu trabalho com consumo, o relacionamento com o dinheiro e também a influência da publicidade no comportamento, especialmente das crianças, tá bom? Vamos lá? Bom, eu gostaria de perguntar para vocês, assim, de imediato, se vocês têm alguma dívida, como é a sua relação com o dinheiro, o que é que te perturba, né? São coisas muito íntimas. São coisas que geralmente a gente não fica conversando com outras pessoas. E realmente essa relação com o dinheiro ela é uma relação íntima, nossa, porque conforme a gente vai trabalhando, ganhando, nós estabelecemos princípios e crenças que nós nem nos damos conta
do que estamos fazendo. Uma coisa é a gente levar na brincadeira e falando, ixi, eu essa vez chutei o balde, entrei no cartão, depois eu vejo como é que faz. E isso é um comentário que a gente faz com os amigos, né? Só que ninguém conversa com a gente, e você também não conversa com ninguém, quando diz respeito a quê? A maneira, né, como se lida com essa situação de dívida e todos os sentimentos que envolve, né? Antes, durante e depois das compras, né? Vamos lá. Então, por exemplo, primeiro ponto assim para abordar: consumo e endividamento. Evidentemente, nós estamos em época de pandemia e pelos dados que eu já andei observando, acompanho os dados do Serasa Experian, justamente para saber como que é o consumo, como está o consumo da família brasileira. Ele está alto, né? O nível de endividamento ele tem crescido, sim, em torno de 1, 2, 3% em relação a 2019, mas não é esse dado, essa análise assim tão técnica que eu quero fazer. O que eu quero fazer é o seguinte: é a questão das dívidas, né? E principalmente de dívidas que dizem respeito a uma faixa etária muito peculiar, que é a idade que vai dos 18 aos 30 anos e que, dependendo da maneira como esses jovens eles são educados economicamente, digamos assim, eles levam esse comportamento desastroso pro resto da vida. Por que eu falo desastroso? Porque esses jovens, 25% deles, eles estão endividados. E qual que é o motivo dessas dívidas? O motivo das dívidas é justamente o desequilíbrio que se encontra entre o consumo indiscriminado de produtos que proporcionam bem-estar, de produtos que proporcionam status, de produtos que proporcionam, entre aspas, felicidade, porque eles estão entrando naquela fase que começam a trabalhar e uma vez trabalhando, é isso mesmo, Renata, Greconati, é ter para ser. E esse ter para ser, ele vai substituindo ou ele vai completando, que eu acho que é o mais correto, a construção da identidade, e não é só nessa faixa etária, é a construção da identidade da criança desde o momento que ela nasce, até a nossa velhice. Não tem jeito, é até a nossa velhice. Então, o consumo em si, ele tem um aspecto positivo, porque quem não consome, não vive, né? A gente consome ar, a gente consome amor, a gente consome amizade, né? Digamos assim, a gente consome comida. Então, essas coisas, agasalho, roupa, enfim, a gente consome porque sem consumir a gente não consegue sobreviver. No entanto, a gente vive numa sociedade onde o consumo ele vai tendo um refinamento de se apresentar para o consumidor baseado em estratégias de marketing, né? Então, nós estamos percebendo, existem muitas pesquisas nesse sentido, que esse olhar do consumo
devorador, aquele que eu quero para mim, para eu me sentir bem, ele está se transformando num comportamento insustentável, não só para a natureza, porque o consumo é avassalador nesse sentido de natureza, mas também o consumo ele vai se transformando num consumismo, que é o consumo em excesso, e numa doença que é oneomania, onde a pessoa ela fica viciada em comprar. E as características desses comportamentos, né, de consumismo e de doença que precisa de tratamento psiquiátrico e psicológico, tá? Porque é sério. Tem até CID, para quem não sabe, né? Tá aparecendo desde a infância. Então, tudo isso nos leva a crer que o consumo ele precisa ser discutido não só com o adulto, ele também precisa ser discutido com a criança. E é em cima da criança que é o meu trabalho principal, né? E a coisa com a criança, a metodologia que eu e a Valéria usamos com as crianças, ela tem dado muito certo. E a gente traz, porque a gente faz mais ou menos esse tipo de reflexão com as crianças também. E dá certo por quê? Aí é que vem a outra parte legal. Porque elas estão menos comprometidas, socialmente falando, intelectualmente falando, em termos de experiência, cognitivamente elas são mais abertas a compreender como essas ações nos influenciam. E mais um detalhe muito importante, o adulto ele tem uma dificuldade muito grande, porque conforme ele vai crescendo, ele vai se apegando a crenças e maneiras de interpretar a vida e de agir que ele passa para a criança. Só que quando a gente começa o trabalho com a criança, a gente percebe que ela tem uma flexibilidade muito, 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 muito maior. E não foi uma nem duas vezes que isso aconteceu. Da criança levar para a família a informação, né, a respeito de mudança de hábitos de consumo e mudanças de valores, inclusive mudanças de paradigma de felicidade, se é que eu posso chamar isso de paradigma de felicidade. Sabe por quê? Vou dar um exemplo que eu acho que ele é bem cabível. Uma das datas comemorativas mais apelativas em relação à compra de presentes é o Dia das Mães, tá? E assim, você é levado a comprar alguma coisa para sua mãe. Eu sempre agi assim, até, né, estudar. E a mãe quer, lógico, a mãe quer o presente, ela quer esse carinho. Mas tem algumas coisas aí que estão equivocadas, né? Uma das críticas que eu faço é justamente a escola incentivar tanto e muitas vezes também, além de incentivar o presente na data comemorativa, trabalhar com a compra de lembranças que são estereotipadas, né? Você dá guardanapo para a mãe. Então a gente já está dentro da escola, que é um espaço um pouco para trabalhar as questões mais democráticas de cidadania, a gente ensina a criança a dar guardanapo para a mãe.
e põe a mãozinha, até aí tudo bem, você guarda, você gosta. Mas qual é a outra contrapartida que a gente ensina o filho e que vale a pena comemorar o Dia das Mães? Eu espero que eu esteja sendo clara. Se eu não estiver sendo claro, que vocês estejam interpretando alguma coisa equivocada da minha fala, por favor, perguntem. A gente não ensina nem em casa e às vezes nem na escola que essa questão do consumo, ou melhor, essa questão da data comemorativa, do Dia dos Pais, das Mães, a gente poderia fazer uma coisa muito mais significativa, que demonstrasse carinho, que demonstrasse atenção, interesse, fazer um chá, fazer uma massagem nos pés, colocar uma água quente, deixar o pé da mamãe lá, fazer aqui no ombro, fazer um sachêzinho com sabonete para ela despertar e sentir aroma de flores na hora que ela despertar, qualquer coisa que mobilize a criança a compreender também que existe maneiras de você demonstrar carinho sem ser comprando presente. Era esse o ponto que eu fui, né, dando uma volta, né? Por quê? Porque eu não posso limitar um amor que é tão grande, seja da mãe para o filho ou do filho para a mãe, em objetos. E a gente está perdendo a sensibilidade de olhar para as situações de casa, do nosso cotidiano, e ensinar para a criança e nós aprendermos juntos com ela manifestações de acolhimento, de afeto e de todas essas coisas. Então, o boom maior da questão do consumo relacionado à criança e ao ser humano, né, é justamente o fato de você utilizar o dinheiro para manifestar sentimentos. Não estou falando que não seja para comprar, né? No entanto, esses sentimentos a gente vai cortando e não ensina a estabelecer vínculos. É um aspecto bem, digamos assim, sério da relação do dinheiro e a emoção. E aí, nesse aspecto sério, a gente também tem que levar em consideração o segundo item, que é o consumo e a maneira como a gente age, porque esse consumo a gente expressa em gestos e palavras. Por exemplo, você já foi elogiada pelo marido, um namorado, um amigo, ai, que roupa linda que você tá, né? É uma maneira de você se sentir bem. Mas é a roupa que é linda ou é você que é lindo? Se você tiver com uma outra roupa, você não vai ficar linda? E o pior não é isso. Não é a pessoa falar, muito pelo contrário, porque ela está sendo gentil com você. É você acreditar que você fica bela, belo, interessante só com um tipo de roupa. Deu para entender a diferença? Então, o que nós estamos trabalhando aí? O consumo tem uma dimensão simbólica que a gente constrói a partir dos estímulos que nós temos
em relação ao meio, dos estímulos que nós temos em relação à publicidade, né? E nem sempre esses estímulos eles são compreendidos, eles são analisados de uma maneira racional, porque ele bate no inconsciente. A publicidade hoje ela pega muito a questão emocional e tem estudos, inúmeros estudos para isso, né? Para ensinar você a criar campanhas publicitárias para que você possa efetivamente atingir o lado emocional do seu consumidor, aonde você quer chegar. Para quê? Para convencê-lo a comprar. Veja, quando a gente passa a ter desejo por um determinado produto, esse desejo ele não é racional, ele mobiliza toda a questão emocional e tudo aquilo que eu acho que aquele produto possa representar para mim. Nesse momento, esse tipo de desejo, o que ele faz com a gente? Ele simplesmente consegue desmobilizar, desarticular qualquer pensamento racional. Não, mas peraí, eu preciso guardar dinheiro porque eu estou interessada em comprar uma moto, estou cansada de pegar ônibus para ir para o meu trabalho, e você está dando duro faz tempo, né, para guardar um dinheiro e dar pelo menos de entrada, porque isso vai dar uma qualidade de vida melhor para você, por exemplo. Mas num determinado momento, essa questão do desejo, você não resiste e faz uma compra que, no sentido de você conseguir alcançar aquele sonho, vai ser um fiasco. E aí você fica frustrada consigo mesma, achando que nunca vai conseguir fazer porque você conseguiu ceder. Então, a gente precisa entender como que a nossa cabeça funciona um pouco para tentar nos fortalecer e evitar esse tipo de recaída, ou melhor, de queda, e depois você não tem coragem de recaída. Quer um exemplo mais claro? É o que acontece quando para de fumar, ou então quer fazer dieta, né? De repente você chuta o balde naquele dia também e come demais. O fato de comer demais num dia não significa que você colocou a perder a sua dieta. Então vamos lá, vamos de novo, controlar, vamos entender isso daí, vamos ver como é que está acontecendo. Então são essas coisas que efetivamente vão te dando subsídios, né, quando você toma consciência para agir de uma outra maneira. Esse é um aspecto muito importante. Agora, imagina um adolescente que ele está começando a vida social agora, necessita extremamente da aprovação do seu grupo, né? Aquele ensaio para poder participar de um grupo. E ele vê tanta campanha publicitária de ter calça Calvin Klein, tênis isso, como é que fica a autoestima, que ele se olha no espelho e se sente horroroso? E a gente não trabalha o oposto, a gente só reclama que antes já se viu, larga a mão de ser bobo, não vai atrás do grupo. Esse pode não ser o procedimento mais correto para lidar com eles, mas não né? Hoje eu não vou estar falando disso, mas eu quero destacar como essa questão da emoção e do dinheiro, né, leva a um comportamento que pode ser prejudicial, sim, para você e para sua família, porque o gasto ele é feito em função do desejo, ele não é contido ou refletido a partir de uma necessidade que a família tenha, né? Ou que você tenha.
enfim. E aí sim, vem toda a questão de estratégia para planejamento financeiro, de sonhos, etc e tal. Esse é um passo anterior. É um passo de autoconhecimento. Aliás, se você puder ir lá no link da bio, se você, por favor, puder participar de uma pesquisa anônima que eu estou fazendo justamente a respeito desse tema. Você clica no link da bio e vai estar depois escrito no Linktree. Pesquisa anônima, né, sobre decisões econômicas, uma pesquisa anônima. Se você puder preencher aquele questionário para mim, eu vou agradecer imensamente, viu? Porque isso vai dar o quê? Subsídios para que eu possa organizar outras lives de coisas que vocês estão necessitando, vocês estão pontuando. Então vai ser muito interessante sobre esse aspecto, se for possível, se vocês quiserem, né? Se tiverem essa disponibilidade, eu agradeço imensamente, tá? Bom, então, veja, nós estamos falando do dinheiro, da emoção, né? De hábitos de consumo, que inclusive são privilegiados, eles são comuns, inclusive, em relação ao próprio grupo que a gente frequenta, né? Você vai receber alguém em casa, nossa, mas eu sei que o fulano só toma tal tipo de cerveja. E tal tipo de cerveja é uma cerveja cara que você não está acostumado a comprar, né? Não está no seu padrão. Aí você se sente obrigado a comprar aquela cerveja para poder atender aquela situação, aquela visita, né? Você pode interpretar de duas maneiras isso. A delicadeza que você quer ter para atender o seu amigo querido, ou você também pode entender um outro aspecto. Como que eu vou receber alguém na minha casa e oferecer uma cerveja barata? Mas se a cerveja barata é aquela que você gosta, caramba! Você nega aquilo que você oferece outra coisa, né? Então eu tô tirando da questão a sua delicadeza em acolher o seu amigo. Mas eu quero que você pense a respeito do quê? Do fato de você achar que aquilo que você gosta é muito pobre. Não. E aí vem o que? A negação daquilo que você é. É a mesma coisa quando, por exemplo, você é convidado para o aniversário da filha do seu chefe. E você fala, meu Deus, o que eu vou dar para essa criança? E você se vê na obrigação de dar um presente caro, porque é a filha do chefe. Mas não é isso que você pode dar para ela. Mas existe um contexto social aí que te leva a ter uma determinada reação, que diz respeito, sim, às questões internas, elaboradas de crenças, que você fica presa e achando que tem a obrigação de. E isso é muito mais comum do que você imagina. Não é um pensamento só seu. E eu não estou falando, dando esse exemplo, considerando, não, isso daí é psicologia barata. Eu estou dando exemplo justamente porque isso, essas pequenas ações no cotidiano, elas vão mostrando para os pesquisadores, para os psicólogos, como
o ser humano age diante de situações de incerteza. Tem uma pessoa aqui que está fazendo uma pergunta para mim. Espera um pouquinho, deixa eu ver. E por que isso acontece, professora? Isso acontece em relação ao exemplo que eu dei de eu me sentir na obrigação de dar mais um presente mais caro porque é a filha do meu chefe, se for esse o sentido, é como se fosse uma fuga da autenticidade. Olha, é um conjunto de situações, tá? Esse conjunto de situações, um conjunto de variáveis, para que você pense assim. Vamos lá. Primeiro ponto, diz respeito a todas as experiências que você teve ao longo da sua vida em relação ao dinheiro. Aquelas coisas, por exemplo, que a gente vai aprendendo, nossa, o fulano é rico, nossa, ele é rico. O tom da voz impondo respeito para aqueles que são ricos. E isso a gente vê na novela, a gente vê nos filmes, a gente vê nos livros, que é a situação, uma situação social mais favorável, ela por si só impõe respeito, mas esse respeito ele é baseado nas representações que nós vamos construindo na nossa cabeça. Como se nós, que não temos dinheiro, não fôssemos tão bons quanto aqueles. Então, a gente vive num mundo onde esse tipo de pensamento, ele é muito comum, muito comum. Daí a importância da gente com as crianças desde muito cedo, justamente para ver se solta um pouco. A gente está tentando mudar uma cultura, eu diria até que milenar, para que nós possamos flexibilizar a maneira de interpretar. Sim, a gente sabe que quem tem dinheiro tem um poder maior, um poder de influência. Nós não podemos ser ingênuos, né? A gente vê uma série de situações, é mais bem tratado, tudo isso. A gente sabe disso. Então, o dinheiro, quando a gente começa a falar de dinheiro, a gente não está falando só do dinheiro e da quantidade. A gente está falando do dinheiro e daquilo que eu faço uso dele, me colocando numa situação de status. Vocês já não viram? Tudo bem, eu fui razoável na minha explicação para respondendo a sua pergunta. Se ficou alguma coisa pendente, você pode perguntar. Vocês já viram, por exemplo, uma vez eu estava vendo, sabe esses vídeos que fazem, eu não sei se é pegadinha, se não é, enfim, uma pessoa pobre, vestida pobremente, né, simplesmente, que vai comprar uma moto, um carro, e o vendedor nem ali para ela, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela não mostra no seu traje, olha só, na sua aparência, na maneira de se vestir, de se portar, que ela tem condições de comprar um carro. Lembrei de um exemplo real. O pai de um amigo do meu filho, ele é vendedor numa concessionária. E eu me lembro perfeitamente que ele virou para mim e falou assim: você conhece fulano? Eu falei: conheço. Por um acaso, né? Porque ele é aqui de Sumaré, eu sou de Sumaré. Sim, eu conheço ele. E a pessoa é serralheiro. Eu conheço ele há anos, né? Ele, a esposa,
faz esse tipo de serviço de serralheria. Então você imagina que esse cara fazendo serviço de serralheria, ele tá sempre sujo o dia inteiro, concorda comigo? Né? Aí, e esse pai do amigo do meu filho, eu trabalhava numa concessionária em outra cidade. E esse cara foi lá, e quando ele chegou na concessionária, olha só que coincidência, né? O amigo dele falou assim: Ih, vai lá, porque esse daí não vai virar, olha do jeito que tá vestido. Ele foi lá, atendeu, tal, não sei o quê. Ele falou: Maria, os caras lá na concessionária, meus amigos, ficaram de queixo caído, porque ele foi, comprou uma caminhonete não sei quanto lá, pagou à vista e eu fiz a compra e eles não, só porque o cara estava mal vestido. Isso não é preconceito, só questão de preconceito. Isto é o que a gente imagina que seja dinheiro. São essas questões que permeiam e que confundem as nossas emoções, e elas passam sim a ser preconceituosas, discriminadoras. E aí a gente tem que falar assim: bom, mas eu faço o que em relação a isso? Primeiro a gente tem que entender os mecanismos, né? Como que o cérebro ele vai dando pegadinhas na gente, para que a gente possa ler, conversar, para que a gente possa crescer enquanto conhecimento, entender melhor o ser humano. E eu ando lendo muito justamente em coisas que estão relacionadas a como é que o ser humano faz para agir diferente. A primeira coisa é rever as suas crenças. A segunda coisa é pensar, investigar a respeito daquilo que pensa, se tem fundamento. A terceira coisa, efetivamente, é aprender a pensar a respeito das coisas. Eu não estou falando isso, que sempre achei, mas eu achei melhor para eu não ficar no achismo, buscar informação mais precisa que mostre caminhos para eu poder chegar aqui e falar assim: olha, nenhuma pesquisa é 100% e ela não é para sempre, certo? Graças a Deus, mas a gente está percebendo que as pesquisas mostram um contexto e possibilitam uma evolução das pessoas fantástico, né? Se tem alguma coisa errada nas pesquisas, da maneira como elas têm sido realizadas ultimamente, cada vez mais diminui o índice de erro, né? E abre possibilidades para novos acertos. Então, chegar para vocês aqui e falarem: olha, isso acontece, e uma das possibilidades de se mudar é você investir em conhecimento, não tenha dúvida. É isso que a gente precisa fazer para poder justamente flexibilizar a maneira que a gente tem de pensar, tá? A Luciana tá aí, Luciana Késia, seja bem-vinda. Quem tá chegando agora, por favor, se puder responder a pesquisa que tá lá no meu link na bio do Instagram, no Linktree, é isso que tá escrito lá, Linktree Maria Belintani. Por favor, vão me ajudar bastante, tá? Porque é justamente a esse respeito que eu tô fazendo a pesquisa para poder adaptar, para poder responder coisas que sejam interessantes e que valham a pena
para todos que estão me procurando e assistindo, tá bom? Então, gente, veja, e a questão do consumo, ela se dá dessa maneira. Ó, um ponto que outro dia eu estava estudando sobre dinheiro e um pouco sobre bolhas, sabe aquela bolha imobiliária que em 2008 foi um problema sério nos Estados Unidos e teve uma extensão fantástica na economia mundial. Essa não foi a primeira bolha que aconteceu, né? E eu estava vendo que uma bolha econômica onde muito papel substitui o dinheiro e não se sustenta a economia, aconteceu por volta de 1800 na Europa, por conta de uma flor, das tulipas. Então, teve uma bolha, não foi uma bolha imobiliária, mas foi uma crise econômica gerada pela especulação no plantio da tulipa, né? E pessoas porque era uma flor rara, né? Que caiu no gosto do povo, virou símbolo de status, era moeda de troca. Olha só, moeda de troca, uma flor, gente. A flor morre, entendeu? Mas era moeda de troca, olha, eu te dou uma tulipa, chegou a ser moeda de troca. E teve muitas pessoas que venderam seus bens para investir na plantação de tulipas que iria acontecer daí 1 ou 2 anos. Resultado, né? Dando promissória, nota promissória. Alguém no início ganhou muito dinheiro. Depois isso arrebentou, acabou. Mas aonde que eu quero chegar? Vocês já viram anunciar na televisão? Vai lançar um novo iPhone da Apple e o povo faz aquela fila. Então a demanda é grande, todo mundo quer ter o iPhone. Essa questão da identidade, a questão do status, que é aquele objeto, o dinheiro não é nada, né? O dinheiro é aquilo que eu posso comprar. Mas quando eu atribuo significados e aquele significado e simbolicamente aquilo representa poder, eu pago o quanto pedem, sem pensar se isso vai me dar a sensação de poder. É tão primitivo esse sentimento que a pessoa não é racional, né? Então é um ponto muito interessante. Eu gosto muito, não sei, né? Cada louco com a sua mania, eu com a minha. Então esse tipo de situação, ela é perigosíssima para o ser humano, é perigosíssima para as crianças. Quando eu ouço crianças de 5 anos falarem assim, eu me lembro de uma menina de 5 anos, eu não quero um ovo de Páscoa, eu quero 10, porque só com 10 eu vou ficar feliz. Gente, 5 anos, eu vi e ouvi. O que significa aquilo? Só com 10 eu vou ficar feliz? De novo eu quero voltar na questão do amor e das emoções, e como é importante a gente mostrar que mesmo que a gente goste muito de ganhar presente, que você queira dar presente, a gente não pode achar que o presente vá substituir laços afetivos.
Esses laços afetivos, eles são construídos diariamente, eles são construídos com muito esforço, porque o relacionamento humano não é algo simples, mas são eles que dão a base saudável para uma pessoa crescer numa sociedade que apela tanto para o consumo. Isso faz sentido para vocês? Porque isso tem sido a minha bandeira. Eu não sou daquela que trabalha a educação para o consumo consciente, cortando tudo, não, porque não pode, porque é politicamente incorreto. Não! Para mim, o politicamente incorreto é eu fazer uma substituição tão brusca, desde muito cedo, ensinando meus filhos, sem perceber, não pense que pai, que a gente é malvado, não, né? Não, nós não somos malvados, mas nós somos ignorantes do que está acontecendo, porque é uma situação nova para a nossa cultura. E agora que vem conhecimento para a gente começar a olhar a nossa volta e começar a mudar os nossos comportamentos. Mas afeto, emoção, elas são primordiais. Você pode dar o presente que você quiser. Se esse presente não vier carregado de emoção, ele não se estabelece. A pessoa fica feliz até por um tempo, mas depois quebra-se, inclusive, o respeito. Né? Tudo bem, né? Eu dei um pulinho a mais na conversa, né? Mas a questão realmente é essa. O dinheiro e as emoções, eles são esse imbróglio, né? E a gente precisa fazer exercícios de autoanálise, não é no sentido de psicoterapia que eu tô falando, se bem que existem. Eu tenho amigas que são psicoterapeutas, psicólogas na área de psicologia econômica e que fazem terapia familiar junto com a família por conta da confusão que é aquela família por causa de dinheiro. Não é por causa de briga, é como elas o dinheiro e a maneira de lidar com ele desarticula completamente o seio familiar. Isso acontece terrivelmente. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo para contar. Olha, um dos casos que as meninas me contaram. A menina, né, uma garota, vários irmãos, a família muito pobre, pai e mãe muito pobre, mas ela conseguiu se sobressair na administração da vida dela. Ela estudou, ela trabalhava, tinha um trabalho que ela foi aos poucos estudando e melhorando, então ela bancava praticamente muita coisa na casa dela, as cabeçadas do irmão, do outro irmão, esse tipo de coisa. Bom, enfim, ela conseguiu um ótimo emprego, era referência na família, referência, porque era a única que tinha estudado e a única que ganhava bem. E continuava ajudando todo mundo. E a vida dela financeira era caótica. Por que a vida dela financeira era caótica? Né? Nesse caso que eu vou contar para vocês, essa moça, ela não se sentia digna de ganhar bem em função
dos outros familiares dela serem pobres. Era como se ela tivesse é muito mais do que um pecado. Não se visse como merecedora de todo o esforço que ela fez para isso mesmo, né? Para ter uma vida melhor. Aí ela repetia o ciclo do quê? De dependência da família dela em relação ao dinheiro dela, porque ela resolvia os buracos dos irmãos, da mãe, do pai, a vida inteira. E ela não conseguia deslanchar na pessoal, em hipótese nenhuma, muito pelo contrário. Como ela foi fazendo a terapia, isso daí é um caso crítico, tá? É um caso crítico, que precisa de psicólogo, não é uma conversa como a nossa, né? Mas como ela precisou, foi procurar, fez a terapia, etc e tal, ela conseguiu começar a pôr limite para si. E o primeiro limite que ela começou foi com a mãe dela. Ela virou para a mãe dela e falou assim: tudo bem, eu vou te dar o dinheiro, só que é a última vez. As outras vezes já aconteceu da mesma maneira. E a mãe dela falou assim: mas você ganha bem, você tem obrigação de ajudar. Ela falou assim: mas eu já ajudei até hoje. A partir de agora não vai ser mais assim. A mãe dela brigou com ela, lógico, né? Aí vai na terapia para resolver. Mas, enfim, ela conseguiu resolver. A questão, gente, aí nesse caso, é uma situação grave que diz respeito à administração do dinheiro, sim, das emoções que foram construídas nesse caso, que é um desastre, porque a pessoa não consegue, se sente mal, culpada dela conseguir sair de um círculo tão doentio de administração de dinheiro, que ela pune a si mesma. Ele falou: mas existe isso? Existe. Existe isso, sim. E às vezes as pessoas fazem essas bobagens e não percebem. Eu conheço uma professora que faz isso. Ela ajuda todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. A vida dela financeira tá caótica. E ela não consegue perceber. Nessa hora, sempre é bom aquele amigo, né? Que fala assim: fulana, você tem certeza que você vai ajudar de novo? Mas fulana, você não acha que é demais? Não é problema dele, né? E a gente fala: nossa, que ser, como é que fala? Mesquinho, mas bondade em excesso também pode significar um transtorno aí que a pessoa não se deu conta de uma autopunição. Uma possível, tá, gente? Não significa. Mas é um elemento que eu tô trazendo para que vocês possam pensar. Então pensem em relação em vocês mesmos. Vocês vão para o shopping com um grupo, estão sem dinheiro. Todo mundo comprou alguma coisa. O que você vai fazer? Você se sente constrangido e compra uma coisinha só para dizer que você comprou? Se você vai comprar uma coisinha, se você está sem dinheiro, para que você vai comprar uma coisinha só para dizer que você comprou? Você nem pensa, isso não passa pela sua cabeça. E você compra. Aí você chega em casa, não usa, é bobagem. Ou então vai na onda, compra mais de um. Ah, não, já que eu tava querendo mesmo um tênis, eu tô aqui, vou comprar.
já que eu estou aqui. E esquece toda a racionalidade possível e imaginária na hora de lidar com esse dinheiro. Eu acho o ser humano tão maravilhoso, né? Justamente por conta de toda essa diversidade, né? A gente já está finalizando. Se me deem esse retorno, o que vocês acharam dessas informações que eu passei para vocês? Vale a pena eu voltar a discutir isso, trazer de novo para aprofundar um pouquinho mais? Se vocês acham que vale a pena, manda uma informação para mim no direct, faça uma pergunta para mim a respeito das questões que envolvem dinheiro. A sua pergunta ela é fundamental para que eu possa trazer para vocês informações para você. E eu respondo mesmo. Pode ficar tranquilo. Manda no direct a pergunta que você acha que é mais boba possível. Manda. Nenhuma pergunta é boba. Por trás de, às vezes, aquela mais bobinha é uma que dá super trabalho pra gente, tá? Ruth, obrigada. Se você tá assistindo aqui e faz parte do grupo do Telegram, é só me dar um toque que eu mando o certificado dessa live. Se você está assistindo e não faz parte do grupo do Telegram, que eu tenho um grupo especial para uma turma aqui, vai chegar um momento que você vai lá assim. Você, por favor, manda o seu nome completo e o seu e-mail que eu coloco você. Eu faço um certificado da live e eu mando para você, tá bom? Eu aguardo vocês terça-feira que vem com uma outra live. Amanhã tem uma live com a Maria Cristina Munhoz. Sabe o que a gente vai falar? Ensino híbrido. Vocês têm dúvida a respeito de ensino híbrido? Então não percam a live de amanhã. A Maria Cristina tem muita informação e vocês vão gostar pra caramba, tá bom? Manda a pergunta, manda o e-mail e o nome completo para o certificado. Falou? Gente, fica com Deus. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau.